Conte Sponville apresenta todas. A prova ontológica é uma prova a priori, apresentada primeiramente, provavelmente por Santo Anselmo, no século XI. Ela é compartilhada por Descartes, por Spinoza, por Leibniz. A prova é o seguinte, o argumento é o seguinte: Deus existe porque se eu tenho a ideia de Deus, Ele existe. Nossa, essa prova é inacreditável. Eu posso dizer, se eu tenho a ideia das renas do Papai Noel voando, elas existem. Se eu tenho uma ideia sobre algo, aquele algo existe, alguém se convence com essa prova? Eu não. Mas é uma prova ontológica. Se eu penso a ideia de Deus, então Ele existe. Mas eu penso qualquer ideia de qualquer coisa, então qualquer coisa existe. Prova cosmológica é a prova a posteriori, que é uma das poucas provas que me seduz. É um dos poucos argumentos que diz, que eu digo faz sentido. Que é o seguinte, tudo é causado por algo. Tudo tem uma razão atrás. Tudo tem uma razão por detrás. E sempre haverá uma razão. E sempre haverá uma razão. E sempre uma razão. Então deve haver uma razão original, que não é causada por nada e causa tudo. É o argumento de Aristóteles, o argumento da razão suficiente, que existe um motor imóvel, ou seja, uma entidade que é deísta, não é teísta, que coordena o universo. Só que essa entidade não se importa, não atende suas preces, e não está lhe fazendo favores que você rezou mais para ela. Veja uma cena dantesca. Kaká é eleito o melhor jogador do mundo, ao que parece, pega uma taça, levanta. Deus, muito obrigado, eu agradeço a você por essa oportunidade, por ter conseguido esse troféu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus é um gênio da garrafa. Que ele pediu muito para Deus, que é um gênio de Aladim, e Deus resolveu dar a ele e não a outro, aquele diabo daquele troféu dourado. Quer dizer, Deus prefere Kaká? O que é isso? Deus é comprado por uma moeda de comércio chamada oração. Quer dizer que quem rezar mais para Deus, Deus vai dar o troféu de melhor jogador do mundo. É um raciocínio primário e primitivo. Julgar que Deus está a meu favor porque eu rezo mais para Ele do que uma outra pessoa. Argumentar que pessoas irão para o inferno porque não foram batizadas ou porque elas não fazem parte de determinadas religiões. E todas as pessoas que vieram antes de Cristo, elas foram para o inferno? E todas as pessoas que não foram batizadas porque vivem numa ilha ou porque são de tribos e coisas desse tipo, elas vão para o inferno porque elas não receberam a bênção cristã? Isso é absurdo. Só que o que Aristóteles defende é a existência de um Deus indiferente. Ou seja, ele não é o sumo bem porque ele não se importa com o nosso bem. Ele apenas criou o mundo e o mundo gira em torno dele, mas ele não atende às nossas preces. Entretanto, o questionamento que Sponville faz é: por que essa causa original tem que ser uma causa inteligente? Por que não é o Big Bang, por exemplo? Ou seja, todos os argumentos têm um contra-argumento. E tem a prova físico-teológica, que eu considero ela hilária, que é o seguinte: você quer acreditar em Deus? Olha ao redor. Olha o mundo bonito, cheio de borboletas. Uma vez eu estava na Praça da Piedade em Salvador e me se aproxima de mim, uma evangélica. E eu há muito tempo já perdi qualquer tipo de raiva de qualquer religioso, não sinto raiva nenhuma. Eu acho que a pessoa quer meu bem e ela está ali perdendo o tempo dela porque ela quer conversar comigo, etc. e tal. Eu estava esperando no ponto de ônibus, ela começou a conversar comigo: meu filho, compra essa revista vai lhe falar das leis de Jesus. Eu fiz: muito obrigado. Mas não me interessa muito o assunto. Ela: mas por que não? Você já parou a pensar que Deus criou as borboletas, os passarinhos? O argumento dela foi exatamente esse: olha ao seu redor, quem criou esse sol maravilhoso? Eu fiz: não, a senhora tem razão. Deus criou as borboletas, criou os passarinhos, criou o sol, criou o vírus da AIDS, criou a lepra, as baratas, as ratazanas. A reação dela foi uma reação que eu nunca imaginei que ela fosse ter. Nunca. Eu achei que ela fosse me dar com a Bíblia na cabeça. Ela, com os olhos arregalados, disse: será? Quer dizer, nunca passou pela cabeça dela. Aí eu disse: mas minha senhora, Deus não criou tudo? Deus não criou tudo? Ela disse: criou. Então ele criou as ratazanas, minha senhora, a peste bubônica, criou tudo. Ele é responsável por todo o bem que existe no mundo e todo o mal. Então, há uma ordem no mundo? Há uma ordem no mundo. Mas há células cancerosas, há mal, há assassinato. E não são coisas apenas que são feitas pelas mãos do homem, não. Para quem quiser argumentar que o homem é a razão do mal. Não. Você está quieto no seu canto, apenas pratica o bem, vem uma tsunami imensa de 5 metros de altura e varre a humanidade inteira. Aí me poupe vem a Rhonda Byrne, aquela maluca do livro Segredo, dizer que aquilo aconteceu porque as pessoas plasmaram em suas mentes. Quer dizer, eu desejo morrer no fundo do fundo dos
porões das catacumbas do meu inconsciente, então o meu poder é tamanho que eu crio um tsunami. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acredito no poder do pensamento positivo, mas tudo tem limite. Eu não sou capaz de causar um terremoto porque eu me odeio e quero morrer. Então por que é que tanta gente que quer morrer não foi vítima do tsunami? Deveria ser uma coisa seletiva, né? O raio cai em cima de quem não deseja a vida. O argumento da ordem do mundo também tem um outro argumento que eu acho interessante, que é muito bonito, que diz o seguinte: dizer que não há uma inteligência que criou a perfeição desse mundo é a mesma coisa de dizer que se eu pegar 1 milhão de letrinhas de plástico e jogar para cima, que elas vão cair montadas num texto inteiro. E a beleza que existe nesse mundo é realmente beleza, realmente perfeição. Mas tudo isso deriva da evolução, a gente já sabe disso. Aí vocês querem saber a resposta disso? Se você pegar um apanhado de letras, um monte de letrinhas, e jogar para cima 1 quatrilhão de vezes, é bastante provável que em uma delas apareça um texto. Porque se você... Isso é matemático. Pegue 400 milhões de letrinhas e multiplique pela probabilidade dessas letras aparecerem numa ordem agrupada, ordenada. Em 1 bilhão de possibilidades não vai acontecer nada, apenas caos. Em 1, 2, às vezes vai acontecer o milagre de aparecer tudo ordenado. Então dizer que há uma inteligência que criou o nosso mundo é um argumento interessante. Mas por que essa inteligência criou um universo tão vasto, onde na maior parte dele não há nada biológico? Há beleza, mas não há nada biológico e ninguém para contemplar aquela beleza. Então o que acontece é o seguinte: e existe também um outro argumento, que é a prova pessoal. Qual é a prova pessoal? A prova pessoal diz: eu sinto que Deus existe. Eu tive uma experiência. Eu tenho uma amiga muito querida, que é completamente teísta. Ela vai me assistir, ela vai lembrar que eu lembrei dela. Que ela diz assim: Alex, o problema do Dawkins, do Sponville e dos ateus, é que eles não tiveram a experiência interna de Deus, e eles acham que como eles são cegos, que o que o outro vê é mentira. Digo, sim, pode até ser. Só que é o seguinte: se eu tiver agora disser que tive uma experiência qualquer, e disser qualquer coisa, e convencer 100 pessoas daquilo, o que prova que é minha experiência? É uma experiência genuína ou que é um delírio da minha mente? Como dizem alguns, quando uma pessoa delira, ela é maluca. Quando várias deliram, chamam isso de religião. Várias pessoas deliram, aí dizem, não, é uma religião. Mas se for uma delirando, ela é maluca, tem que ser internada no hospício. Pessoalmente, eu acho que a religião é uma etapa do desenvolvimento humano. É uma etapa do processo de desenvolvimento humano. A gente passa pela experiência religiosa, no sentido de instituições, mas vai haver um momento que as pessoas percebem que se elas querem ter um contato com o que elas quiserem chamar, um mistério. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: eu acredito em Deus porque eu acho que existe um mistério na vida. Grande coisa, eu também acho que existe um mistério na vida. Também acho, concordo, existe um mistério na vida. Mas por que esse mistério tem que ser chamado de Deus? Por fim, contra-argumentos. A existência do mal. Por que existe o mal? Bem, Santo Agostinho dá contra-argumentos a isso, várias pessoas dizem, mas Sponville fala o seguinte: o problema não é a existência do mal. O problema é a existência do mal em excesso. É mal demais. É muita desgraça. É muita infelicidade. Nós somos afortunados, nós fazemos parte de uma pequena parcela da humanidade que não está completamente desgraçada. Aí entra o argumento de Epicuro, que é um argumento muito inteligente, que diz o seguinte: o mal existe. Tudo bem, é fato que o mal existe. Se ele existe, é porque ou Deus quer eliminar o mal, mas não pode, então ele não é onipotente. Ou Deus pode, mas não quer, então ele é um sádico. Ou ele não quer e não pode, ou seja, eu sou Deus, porque eu não quero o mal, mas não posso mudá-lo. Ou ele pode e quer, então ele não existe, porque o mal existe. Entende? É o argumento de Epicuro. Uma teóloga, ela deu um argumento que eu usei pela manhã, que eu acho muito bonito, é poético, que diz o seguinte: que como Deus é o bem todo perfeito, para criar o mundo ele precisou se retirar, porque se o mundo fosse bom e perfeito, o mundo seria Deus. Então o mundo não existiria. Para criar o mundo, Deus precisou fazer imperfeito. É um argumento muito bonito para a gente poder, digamos assim, se acalentar
E mesmo assim, eu digo, isso não é uma prova, é um desejo. Ou seja, como todas as pessoas religiosas, eu repito o que eu vou dizer, eu desejo que Deus exista. Eu desejo que exista um sumo bem, e que esse sumo bem em algum momento interfira, porque a coisa está brava. Mas o fato de eu desejar não torna uma coisa provável. Eu desejo $1 milhão também. O mal só é um problema para os crentes. Para os ateus, para os agnósticos, o mal faz parte da vida. Vem parte do pacote da vida, vem de brinde.